Olá, como estamos? Aqui é o Thiago Akira e essa é mais uma aula do Desafio 30 Dias de Marketing Turístico Digital. Chegamos na aula número 6 e agora a gente vai falar sobre Buyer Personas. Eu comentei um pouquinho na aula anterior sobre público-alvo, que a gente ia entrar nesse momento da Buyer Persona, como é que ela funciona, tá? Existem alguns pontos em comum, mas a forma de construir, de aplicação, elas têm um pouquinho de diferença. E é isso que eu vou tentar ensinar agora nessa aula para vocês. Então a gente chega aqui. Primeiros itens são buyer personas e proto persona. Às vezes a gente acaba confundindo uma com a outra, não em conceitos, mas na hora da aplicação mesmo, né? A gente entende que buyer persona às vezes não precisa de muita informação, mas não, aqui mais precisa, tá? Que ela mais vai se aproximar do seu consumidor. Então a gente precisa muito de pesquisa, pesquisa de campo mesmo, não é só baseado em pesquisas que tem aí no mercado. É você chegar até o seu cliente, quem realmente compra de você e conversar com ele, entender qual que é o perfil dele, o que levou ele a comprar, o que ele tem de percepção daquele produto, como que é a rotina do dia a dia dele, em que momento que a gente acaba fazendo parte da vida dele, quando a gente começa a fazer parte, como que ele consome isso. Então a gente que trabalha com turismo, a gente tem que entender com o nosso cliente, né, que realmente compra, o que levou ele a escolher você e não concorrente. Que caminho ele chegou até você? Porque se a gente basear só com dados do mercado, que às vezes não são a sua realidade, você está criando o que a gente chama de proto-persona, que é o que a grande maioria faz, porque é mais fácil, né? Mais prático você imaginar, você desenhar em cima de pesquisas já prontas, ou do seu imaginário, o que você acha, baseado até nas suas experiências com consumidores, mas você não perguntou para ele. Você está supondo, ou às vezes pega uma referência de uma conversa que você teve com um cliente e você acha que vai generalizar ela e vai funcionar. Por isso que é bom ter uma amostragem. Então, quando você entrevista, não é uma, duas, três pessoas. Você vai pegar um grupo de discussão, você pode fazer uma entrevista em grupo, individual, como você achar melhor. Mas quanto mais informações você coletar, melhor. Ah, precisa ser direto, sentar frente a frente? Não, você pode também preparar um formulário, enviar, né, e aí você vê o que é melhor fazer a abordagem, se é dar um brinde, participar de sorteio. Lembrando que o item sorteios, que a gente vai falar mais pra frente, às vezes é legal, às vezes não é, então tem que pensar direitinho essa abordagem. Mas essa é a única diferença entre proto, que vem de protótipo, você está prototipando uma persona baseado em pesquisas, em referências, em achismos, que não está errado, que às vezes a gente acerta, né? Muitas proto-personas realmente acertam, só que tanto proto quanto buyer, esses dois formatos, a gente precisa de uma atualização constante. E a gente vai aprender isso nessa aula de hoje. E aí, um parênteses aqui para Brand Persona, que é o próximo capítulo, que a marca ela precisa também de uma voz, de uma representação. Ela não pode ser bipolar, ela não pode falar uma hora ela está falando muito coloquial, outra ela está falando mais informal, uma hora ela fala em terceira pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, e tem que ter um bom alinhamento disso. É igual um locutor de rádio, que você precisa se identificar com ele para você realmente receber aquela mensagem de uma forma mais agradável. Então é mais ou menos isso, a gente tem que ter um padrão de marca também. E a gente vai falar isso melhor depois. A comunicação começa, isso é um item muito importante, a comunicação começa com quem escuta e não com quem fala. Tiago, o que você quer dizer com isso? Tá? Quer dizer que você, na hora de se comunicar, você tem que se basear sempre em quem está escutando, quem está do outro lado. Não é como eu quero levar a mensagem, como eu gostaria de levar a mensagem, não. Como que realmente as pessoas estão ali do outro lado esperando essa mensagem, como que elas vão interagir. Se eu não respeito que ela em primeiro lugar, você vai tentar enfiar a goela abaixo a sua comunicação, suas estratégias, seus produtos, serviços, e não é um caminho saudável. Você vai acertar muitas vezes? Você vai. Existe público consumidor para tudo. Só que você vai ter muito mais qualidade se você entender que é primeiro quem escuta e é depois você quem fala. Então, um exemplo, tá, prático. Por exemplo, um iPhone XS, o último aí que saiu. Né? Você imagina assim que é só um público para ele? Não. Dependendo do público que você quer se comunicar, né, tanto que muitos desses produtos hoje, eles criam gerentes de produtos, tá? Mas hoje agora existe gerente de públicos, tá? Porque às vezes um mesmo produto, tá? Ele tem iPad, tem iPhone, tá? Só um gerente de produto não é suficiente, porque
Para quem quer um iPhone XS, por exemplo, existe aquele que quer status. A pessoa ela não quer saber funcionalidade, não quer saber se é mais rápido, mais devagar, se a câmera é boa, não. Eu quero ter um iPhone porque é meu status. Então, vou sempre atualizar o meu iPhone para o mais novo. Essa pessoa que quer status, a comunicação com ela é diferente da pessoa que quer uma câmera incrível. Porque a pessoa que quer uma câmera incrível, você tem que gastar mais tempo provando que a sua câmera é incrível. Entendeu? Então, o status, ele gostaria de ter uma câmera muito boa, mas ele não tem essa percepção de qual é a melhor do mercado. E aí tem aquele que quer armazenamento. Tanto que cada vez mais os celulares estão expandindo, né, a memória interna. Então, para essa pessoa é uma outra abordagem. Tipo, você não precisa ficar mais pagando dados aí fora, iCloud ou Drive ou qualquer outra coisa. Você pode colocar no seu próprio celular. É lógico, fazendo backup frequente. Mas você entende que um mesmo produto eu consigo trabalhar frentes diferentes que vão exigir comunicação diferenciada. Então, você entendendo isso, você vai perceber que você pode sim ter vários produtos e várias personas, só que você tem que ajustar muito bem a comunicação. Só que você tem que direcionar esse canal. Você não pode ser também unificar um canal e você querer falar com jovem, com idoso, com todo mundo, né, sempre com a mesma, como se você fosse próximo dele e você fosse um idoso também, ou fosse um jovem também. Não é isso. E vocês vão entender que essa confusão que a gente às vezes fica na hora de produzir conteúdo vai melhorar muito mais daqui para frente com as personas. E, por exemplo, o Bonito MS, coloquei um destino aqui. Você tem que concordar que Bonito, ele pode ser um lugar interessante para quem quer se desconectar da rotina. Eu não quero saber atividade que tem de aventura, que eu vou entrar numa gruta. Não, eu quero me desconectar. Estou muito atribulado, o meu ritmo de vida está muito pesado, eu quero ficar num bom hotel. De repente ele nem quer ir para o atrativo, ele quer ficar no hotel e descansar. Ele quer ali sentir a natureza próxima, não quer acelerar nada e fazer um monte de passeios naquele dia. Não, o ritmo dele é outro. Então você entende que se eu tentar empurrar muitos passeios para esse público, se eu não entendi quem ele é, se eu não entendi que eu tenho que falar com quem escuta, né, em primeiro lugar, e depois eu falo, se eu não entender quem é que está escutando ali do outro lado, minha comunicação vai ser falha. E aí tem o cara que é aventura. Não adianta colocar coisas que não são aventura para ele. Eu posso até tentar defender isso, falar, vamos intercalar uma aventura, algo mais pesado, um dia mais leve, aí você justifica, né? Mas ele está procurando a cerejinha do bolo, que é a aventura. E a pessoa que quer uma lua de mel inesquecível, ele não quer aventura, ele não quer descanso, né? Ele pode até colocar descanso no meio desse bolo, mas ele quer uma lua de mel inesquecível. E aí tem outros fatores, um jantar romântico, né, um jantar de boas-vindas, tal. Tem toda uma questão de abordagem diferenciada. É o mesmo produto, a gente está falando de destino aqui no caso, mas a gente tem vários públicos. E quando a gente começa a desenhar as personas, tudo isso acaba ficando um pouco mais claro e até na hora de produção de conteúdo vocês vão ver a clareza que vai existir aí. Mas a gente vai aprofundar muito mais quando a gente chegar na aula de conteúdo. Ali vai ser bem legal porque a gente vai cruzar as informações de público-alvo, personas, tanto a brand quanto a buyer, e o conteúdo. E aí começa tudo a ter sinergia. Diferença de público-alvo, buyer personas e cliente padrão. A gente ainda tem esses outros termos que é bom a gente diferenciar antes de seguir para não começar a ficar aquele ponto de interrogação na cabeça, tá? Então vamos lá, público-alvo, a gente já explicou anteriormente, é um grupo de pessoas com perfil social semelhante, características e interesses. Ele tem pontos em comum dentro de um grupo, não necessariamente eles vão gostar das mesmas marcas, não necessariamente eles vão ter a mesma noção de cultural, né? Ele tem algumas coisas bem parecidas, certo? Mas que não é simplesmente unificado, porque eles têm as nuances de diferença entre um e outro, que são características de criação, características de consumo, que acabam variando um pouco. As buyer personas, elas já são uma personificação detalhada do seu público para a sua empresa. A gente vai humanizar até que adquira um nome. Então, normalmente, quando a gente faz o trabalho com persona, a gente até atribui um nome, tipo, o que eu vou publicar hoje para Maria? E o que eu vou publicar hoje para o João? Então, quando a gente materializa isso, quando o personagem está tão presente, ele está tão materializado e humanizado, facilita até na hora de criar esses conteúdos. Criar um produto ou um serviço para essa persona. Então, é muito mais possibilidades quando a gente começa a trabalhar com personas que só pensando nele como um público que é muito superficial, não te dá aí abertura para explorar isso cada vez mais. Cliente padrão. O que é o cliente padrão?
né? Qual o meu modelo padrão de cliente? Tá? É quem a empresa considera como consumidor principal da empresa, que a sustenta, certo? Então, uma boa frequência, um bom valor, um bom volume, uma grande satisfação, dependendo do seu objetivo, né? Se o seu objetivo é fortalecimento de marca e tudo mais, então tem que ter uma satisfação muito grande, né? Se o seu objetivo é ter uma boa frequência, que a pessoa seja recorrente, compre sempre, então esse é o meu cliente padrão. Então, é uma padronização de um cliente que você idealiza, que seria interessante você atrair, que seria interessante você ter ali dentro. Como exemplo prático, tá? Eu vou colocar aqui só para facilitar. Como que a Clareza ela vai te ajudar bastante nesse processo. Por exemplo, existe uma expedição fotográfica no Vietnã de 10 dias. É um produto turístico aí que está no mercado. Quem que seria um público-alvo interessante para ele? Baseado em sexo, idade, escolaridade. Normalmente esse é o ponto de partida que a gente começa a construir, certo? Daí você começa a imaginar, bom, expedição fotográfica, jovens adoram muito essa aventura, jovens gostam de fazer foto, vamos botar jovens como público, né? Eu acho que eles vão curtir, compartilhar, eu vejo eles compartilhando e realmente eles compartilham, eles interagem, mas será que eles são consumidores? Né? E aí você começa a se perguntar, para essa expedição fotográfica no Vietnã, custam US$ 3.000. Certo? Daí você já começa a pensar, bom, jovens com US$ 3.000 disponíveis, né? Existe, com certeza existe, mas você já afunilou um pouquinho e aí ficou um pouco mais complicado. Será que vale a pena o que você vai injetar de dinheiro? Porque eu tenho certeza que vai ter resposta social. O pessoal vai curtir, vai comentar, vai marcar pessoas, vai compartilhar, mas será que vai gerar venda? Porque uma coisa é o desejo, né, estimular isso, e outra coisa é efetivar realmente a compra. Então, às vezes você vai ter muito envolvimento, mas poucas vendas. E será que não seria interessante direcionar isso para um público muito mais qualificado, né, que seja um cliente padrão, que seja uma potencial buyer persona mesmo? E quem que é a sua provável buyer persona nesse caso? Daí você começa a pensar com outros fatores que você tem que realmente explorar. Ele é um produto, ele não é simplesmente um objeto de desejo. Ele é um produto que você criou, formatou, né, e precisa comercializar. Então, aí você começa a pensar, a renda familiar ou a idade vai impactar diretamente nisso? As motivações, qual que é a motivação de alguém viajar, sair da sua rotina, né, ir lá para o outro lado do mundo para fazer uma expedição fotográfica muito específico, não é? É muito como que eu consigo entender esses desejos, né? E o tempo, né? Então, é algo para agora, é algo para daqui 1 ano, é algo para daqui 6 meses. Quando que é o momento ideal que eu tenho que trabalhar isso, né, para agregar valor, para trabalhar realmente a informação e convencer a pessoa que esse é um produto para ela. Então, são vários pontos que depende de você só pensando superficialmente como público, que ali no primeiro item era um público puramente, né? E agora a gente começa a entender que outras informações são importantes para a gente formatar isso daí. E aí, quem que é o cliente ideal? Coloquei como exemplo fictício, mas só para entender como que a persona ajuda a materializar um pouco mais. É uma pessoa que deseja viajar sozinho, mas em grupo. Tá? Ela vai ser uma pessoa sozinha, mas sabendo que existe um grupo, então ela vai poder se relacionar, se conectar com outras pessoas. Então ela não pode ser uma pessoa antissocial. Eu já entendi que ela vai ter essa flexibilidade, relacionamento, que tenha dinheiro ou limite na conta suficiente para pagar, né, isso daí. A gente escolhe aí entre 45 e 50 mais, que é um pessoal um pouco mais estabilizado. Não que todos que têm 45 e 50 mais são estabilizados financeiramente, mas você acaba encontrando uma proporção direcionada um pouco mais interessante para comprar o seu produto. Funcionário público, da área da saúde, aposentado. Então, algumas características que você, na hora de entrevistar ou levantar sua base de clientes, vai entender que existe algum padrãozinho ali. Tenha como hobby fotografar e viajar. Né? São duas fórmulas aí que no mínimo tem que se combinar. Né? Então, normalmente, quando a gente tem um pouco desses dois desejos, facilita ainda mais esse trabalho. Fotógrafos profissionais, esse é uma outra persona. Fotógrafos profissionais que desejam viajar para criar um bom portfólio, trocar experiências, uma média de 45 mais também, um pouco mais estável, acaba tendo um pouquinho das outras características, só que ele sai de uma pessoa amadora para um profissional. E aí com um objetivo um pouco diferente. A gente consegue desenhar isso melhor. A gente consegue identificar até isso um pouco melhor. E é muito importante você saber também, sempre falo, tão importante quanto saber quem é o seu público, o seu cliente, a sua persona, saber quem não é, para você não começar
na hora de expandir, achar que não está dando certo, você querer ir para qualquer um. E você tem que criar limites, até um ponto você deve ir. E aqui, por exemplo, aqui é só, pode existir exceções, tá? Até coloquei aqui, porque não é uma regra, mas vamos lá. Jovens sem renda suficiente que apenas gostam de viajar e fotografar. Se você vai só puramente pelos interesses, né, como público, você vai pegar muita gente que não tem a renda suficiente para isso, não tem o tempo disponível para fazer uma viagem dessa, não tem o equipamento necessário ou que ele acha que é necessário, porque tem gente que viaja muito para expedição fotográfica só com celular. Mas e aí, será que ele sabe disso? Será que existe a maturidade para entender esse tipo de produto turístico? Pessoas casadas viajando juntas ou separadas, né? Pode ser que do seu histórico, aqui não é uma regra, mas vai que daquele histórico a viagem com casais, que casais viajando às vezes pode criar um conflito, pode ter alguma questão de querer ir, não querer ir, fazer aquilo, não fazer aquilo, não que seja uma regra isso, tá? Mas existe uma incidência comum, a gente sabe no turismo que é assim. Ou quando a pessoa é casada e vai só ela, né? Até onde existe essa liberdade, até onde existe a tranquilidade de se cumprir isso daí, né? Eu conheço muitos casais que viajam separados e dá muito certo, mas também tem aqueles que acabam às vezes até atrapalhando um pouquinho a curtição da experiência, né? Então você começa a entender, será que eu vou focar no público casados? Por mais que existam muitos casados que vai dar muito certo, vai ser muito legal, mas eu vou injetar dinheiro, de repente posso até criar uma discussão dentro de casa, que a pessoa agora quer ir, a outra não quer, e né, de repente não é legal. Mas aí é o discernimento seu que vai fazer na hora do julgamento de decidir quem que é o público, quem que é a persona. Então esse pequeno exercício é só para mostrar que existem, né, umas ciladas aí no caminho que pode ser perigoso, e é importante ter essa clareza, tá? Então por que é importante você entender as buyer personas? A gente tem aqui para definir essa comunicação. Quando você sabe quem é sua buyer persona, com quem você está falando, né, quem está escutando ali do outro lado, você vai saber como falar com ela. Então você começa a definir os melhores canais de comunicação, os melhores formatos, é foto, é vídeo, é textão, é conteúdo no blog, o que atrai essa pessoa para o seu conteúdo. O tom de voz da sua marca, eu tenho que falar com a pessoa de que maneira? Né, me posicionando como uma pessoa um pouco mais culta, uma pessoa um pouco mais profissional, ou uma pessoa mais próxima, mais impessoal. Qual que é o tom aí da conversa que eu vou ter com esse potencial consumidor? Linguagem ideal quer agradar o seu cliente. Tem que ser uma linguagem agradável, que facilite a comunicação, né? Que não crie barreiras, que não crie nada de gargalo na hora de comunicar. Que canais que você vai investir? Quando você sabe quem é a sua buyer persona, você sabe qual canal é mais forte para ela. Às vezes, para alguns, nem vale a pena ter mais o Facebook. Para outros, é mais importante ter o Instagram e o Google. Para outros, é ter só o Google. Então, você vai encontrar isso. Saber o potencial do mercado consumidor. Aí você começa a entender o que mais consigo explorar, quando ficar claro quem é a sua buyer persona, o que mais que eu posso produzir, o que mais que eu posso criar, que produtos mais eu posso vender para ele. Então, acaba facilitando muito esse caminho. Saber o que o seu público realmente quer e deseja. Ele quer preço, ele quer valor, ele quer velocidade, alguém que tem um atendimento rápido. Você começa a entender o que é ponto forte para ele e o que é ponto fraco. E aí é bem legal também esse momento. Você pode criar produtos, promoções e ações, porque você já sabe o que é que estimula o desejo dele, o que faz ele sair para a ação. Melhorar os resultados das suas campanhas e anúncios. Não tem outra matemática que funcione. Quando você entende com quem você está falando, né, você, por tentativa e erro que seja, você começa a entender quem realmente é e quais as melhores campanhas que funcionam de acordo com a buyer persona que você construiu. E você vai vender para quem realmente deseja o seu produto e serviço. Gente, isso aí é incrível, porque às vezes a gente tenta vender para pessoas que não querem, que não vão querer ou que não fazem a ideia da necessidade do seu produto ou serviço. Não está nem pensando nisso daí. Será que é um esforço válido, né? Você tem que repensar tudo isso daí. Entendendo a persona, certo? Isso aqui é bem importante. A gente tem alguns itens que é interessante a gente se aprofundar, não é uma regra, mas vai clareando ainda mais. Pensa, não sei se você já jogou RPG ou já ouviu esse pessoal que joga RPG, né? É igual montar uma ficha, né, de personagem. Quanto ele tem de força, quanto ele tem de habilidade, quanto ele tem de beleza, né? Você vai construindo tudo isso para no final ter um personagem, porque ele vai interagir com outros personagens. Então é mais ou menos isso que
que a gente está construindo. Rotinas é interessante. Lembra que a gente viu aquela pesquisa? O que ele faz quando acorda? O que ele come? Onde ele trabalha? O que ele estuda? Onde ele gosta de viajar? Onde ele dorme? Né? Que horas ele dorme? Então, esses hábitos, essas rotinas são interessantes para saber qual que é o momento mais propício para você se comunicar. Mandar um e-mail, né? Enviar um patrocinado. Então, são várias situações que você vai respeitar a rotina do seu consumidor. O ambiente de trabalho, que cargo ele possui, quais as funções que são atribuídas para ele, os horários que ele trabalha. Ele é home office, ele trabalha a hora que ele quiser, ele trabalha no horário comercial, no horário noturno. Né? Remuneração, quanto que ele ganha, né? Será que ele é feliz com o que ele ganha? Todas essas coisas são importantes porque o valor do dinheiro, às vezes, é reflexo, né, do que é valor para ele. A gente não sabe, mas entendendo quanto ele ganha e o que ele procura para a vida dele, para que ele sentir, né, uma fuga, uma liberdade, algo que faça bem para ele, será que você não tem um produto turístico que serviria muito bem para ele? Entender suas maiores dificuldades, problemas, dores, todo esse fator negativo é importante, porque quando você sabe aonde aperta, né, onde o calo machuca, você consegue entender como assoprar, como, né, aliviar essa dor para ele. E aí, quem não gosta de ter a dor aliviada? Então, isso é bem interessante. Então, que problema que eles enfrentam no dia a dia? É estresse, é briga na família, fica triste porque a família está toda desunida, de repente uma viagem pode ajudar a se conectar. Gente, existem muitas possibilidades aqui, né? E o que atrapalha a sua vida? O que deixa ele empacado, que não faz ele ir para frente, que não faz ele decidir para onde ele vai, que não vai decidir o hotel porque ele fica na dúvida, né? Que agência que ele escolhe para fazer a viagem dele? Quais as dores? O que machuca ele no dia a dia? Né? Ele ouve muita coisa negativa, ele está cansado disso na vida dele, ele precisa de novos ares, né? Então você vai entendendo o que dói nele para tentar aliviar. Quais os pesadelos? O que não deixa ele dormir? Ele vai para a cama e fica inquieto, ele vai para o celular, vai para o computador, ele fica pensando e se remoendo. Essa dor, quando a gente alivia, né, aquela dor que ele leva para a cama, quando a gente consegue ajudar nisso daí, a gente tira essa rotina de dor para entregar um sonho, para entregar um planejamento de viagem, para entregar algo que vai estimular ele positivamente e tira ele dessa rotina. E o que ele não deseja é importante. Eu quero viajar, mas eu não quero aquilo. Eu quero me hospedar num lugar, mas não quero isso. Eu quero ser bem atendido por uma agência, mas eu não gosto que fique me chamando com apelidinhos. Então, são várias coisas que é interessante para você definir até uma padronização de atendimento, né? Qual é o seu eu futuro? Isso é muito importante. Como que a sua buyer persona se vê no futuro, né, consumindo o seu produto ou serviço? Se eu vendo lá, vamos voltar ao exemplo de bonito. Se eu vendo bonito para o meu público, para os meus consumidores, como ele se espera, né, ver no futuro com esse consumo? Ele quer se ver na rodinha de amigos falando de tudo que ele aproveitou, como foi incrível, esfregar na cara de todo mundo. Não, ele quer ter uma experiência reservada só para ele. Né? Acabou de sair de um relacionamento, ele estava meio que desiludido, meio cansado da vida, e aquilo revigorou ele, né? Deu um novo gás para ele voltar e começar tudo do zero. Então, isso é interessante, porque como ela se vê no futuro e você pode colaborar e contribuir para que seu futuro seja muito melhor. Olha que legal quanta coisa que dá para construir com depoimentos, né, que pessoas parecidas com ele, com essa persona, né, que passaram por isso, olha como é que eles estão. Será que você não gostaria de estar assim também? Essa projeção do eu futuro é muito legal. Quais seus sonhos? Entender, né, paralelo aos pesadelos, o que é o sonho dele, o que deixa ele feliz, né, em pensar, em construir, em desenvolver. Então isso é muito legal também. A gente tem aqui o que a gente chama de mapa da empatia. Alguns já devem ter ouvido falar também, mas o mapa da empatia, ele ajuda a gente a entender em blocos, tá? E blocos é a melhor coisa do mundo, né? Eu vou deixar esse material também para baixar, tá? Para vocês fazerem o download. Todo o material de download que eu acho interessante, estou reunindo, vou colocar para a aula número 8, que é o resumão da semana. E ali vocês pegam num lugar só, não tem que sair catando esses arquivos, então eu vou colocar nessa aula. Então já garanto aí que vocês têm que assistir essa aula, tá? Já coloca aí. Todo resumão é um resumão por semana, vai ter algum material para baixar. Vamos lá então. E aí, o que ela vê, o que ela fala, o que ela ouve, o que ela pensa. Tá? Esses itens são muito importantes para saber o que está em volta dela.
o que influencia ela, o que faz ela se decidir, né? Então isso é muito importante. Eu vou materializar isso daqui, tá? Só para vocês verem. É mais ou menos isso, tá? Que vocês estão vendo aqui. O que é legal? Aqui, vamos começar pelo o que pensa e sente. O que a persona pensa e sente? Como ela se relaciona e se sente no mundo? O que a preocupa? Quais seus sonhos? Quais seus anseios? Então são itens que vão ficar ali rodeando a cabeça dela, né? O que faz ela pensar e como ela se sente com esses pensamentos. A gente tem aqui o que ela vê. O que ela vê no espelho quando acorda? Ela está feliz com o que ela está vendo? Ela está uma cara triste, cansada? Será que ela precisa revigorar isso daí? Como que ela se veste? Né? Tá muito desleixada, não está se cuidando tão bem. O que ela percebe no seu trabalho? O que ela está vendo ali acontecendo? Ela está feliz com aquilo? O que ela lê ou assiste? Né? Que revistas, que blogs, que canais de TV, canais do YouTube, o que ela costuma assistir. Isso aí é muito legal que a gente começa a exercitar que canais a gente pode ajudar a influenciar essa buyer persona. Que redes que ela mais interage? É no Facebook, no Instagram, ela não usa rede social, é TikTok, que agora está em alta. O que é, onde ela está. O que ela fala, né, aqui na boquinha dela, o que ela fala? O que ela gosta de falar? O que ela sai falando para todo mundo? Qual que é a frase mais comum que ela costuma usar? Né? Tipo, aquela frase super comum que a pessoa vai falar, essa frase aí é a cara de fulana. Isso aí é uma identidade também muito legal. Né? O que imaginamos que ela vai falar? O que a gente acha? O que já é previsível, né? Quando ela ouvir isso, o que ela promete vai rebater e vai falar? E o que já ouvimos ela falar? O que ela costuma sempre falar, que a gente já cansou de escutar, né? E acaba sendo um pouco da personalidade também. O que ela faz? Quais as ações dela? Os seus hobbies, o que ela gosta de fazer? Onde que ela costuma frequentar? Ela vai para balada, então de repente o destino que ela vai é legal ter uma balada. Não, ela é de ficar em casa assistindo seriado, então será que o hotel é legal ter um Netflix, ter algum entretenimento ali dentro? Então são fatores que ajudam muito aí a formatar também. O que ela faz nas horas livres? Ela lê um livro, ela vai andar de bike, o que é isso que ela costuma fazer? Porque muitos desses costumes, dessas rotinas saudáveis, né, na grande maioria, que a gente chama, ela acaba levando um pouquinho disso para as viagens também. Então é interessante saber. O que ela faz para se sentir bem? Aquilo que ela vai fazer, ela está se premiando, né? Ela precisa daquilo. Será que você consegue ajudar ela nisso? O que ela faz não a deixa à vontade. Ela está fazendo ali, ela fica incomodada, ela não gostaria de estar fazendo aquilo, gostaria de estar fazendo outra coisa, né? E isso é legal também para entender. O que ela ouve, então aqui na orelhinha dele, o que ele costuma ouvir, ou ela costuma ouvir à sua volta, né? O que ela escuta os outros dizerem. Todo mundo fala assim, vai para o Jalapão, vai para Bonito, vai para Chapada dos Veadeiros. Né? O que ela está ouvindo? Será que condiz com o que ela deseja? O que seus amigos e familiares falam? Né? As pessoas mais próximas, né? Diferente de pessoas quaisquer para pessoas próximas a ela. Será que elas apoiam sonhos? Será que elas incentivam essa pessoa a viajar, a sair do comum? Quando ela realmente escuta, que ela para e dá atenção, para você saber que momento que você consegue falar melhor com ela. Será que na hora do trabalho ela está receptiva para a informação? Será que é melhor falar com ela à noite e você economiza aí um pouquinho do seu dinheiro para intensificar só à noite? Então isso é importante. O que ela gosta de escutar? Podcasts, músicas, sons de natureza, o que encanta ela escutar? Né? Quem a influencia? Quem chega para ela, né? Aquele diabinho, aquele anjinho, chega para ela e fala e ela concorda e ela se sente influenciada. Isso é importante. Isso pode ser uma pessoa próxima, pode ser um influenciador, né? Algum influenciador, algum creator, alguém que produz conteúdo e ela costuma acompanhar e respeitar. Então tudo isso acaba ajudando você a formatar essa persona. Né? É bem legal, né? E aí a gente tem aqui quais são suas dores, tá? Quais são seus medos, o que a deixa frustrada, o que ela precisa superar para conseguir o que deseja. Ela tem que superar um problema financeiro, ela tem que superar uma decepção amorosa, o que ela precisa para ela se mover para poder consumir o seu produto turístico. Quais são as suas necessidades? Né? E aí a gente começa a tentar entender o que ela precisa, o que ela precisa realmente. E aí, qual a transformação que ela deseja, o que ela... Lembra do eu futuro? Como que ela espera se transformar, se ela vai sentir muita dor nessa transformação, vai sentir muita alegria.
E qual seria a solução para os seus problemas? Aquele problema que incomoda ela, aquele problema que atormenta, o que viria do céu e falaria, agora seus problemas foram resolvidos, e você poderia ajudar nisso. E para fechar esse mapinha, a gente tem um nome, né, a gente dá um nome para facilitar, para lembrar, eu estou falando com a Maria, com a Raquel, quem que é essa pessoa que eu estou falando? A idade, é legal saber a faixa etária dela, para você saber se comunicar também com ela, para ter essa conexão. E a versão a gente coloca, por que é importante? As pessoas mudam. Né? Às vezes também, se for uma proto-persona, aquele protótipo, ela vai mudar muitas vezes, porque na tentativa e erro você vê que ela não era bem isso que você pensava, que é melhor você adicionar isso ou retirar aquilo. Então, sempre bom pôr aí versão 1.0, versão 2.0. Igual tem software, é a mesma coisa. Ela sempre tem as melhorias. Nunca é para piorar, sempre é para melhorar. Então, esse mapinha, ele vai ajudar bastante você. Tá? Provavelmente eu vou... você, na hora de preencher, aqui eu coloquei um exemplo, a Larissa. Tá? Então, a gente tem a Larissa aqui. Como que funcionaria com a Larissa no que ela pensa? Aqui eu coloquei um exemplo de Larissa, 28 anos, versão 1.0, que pode melhorar, evoluir. Será que o ecoturismo é para mim? Será que eu gosto de destinos de ecoturismo? Será que viajo sozinho dessa vez ou vou com minha família, vou com meus amigos? Eu me sinto realizada no meu trabalho e ela se sente, né? O que ela sente. Estou solteira e não quero me apaixonar no momento. É um estado dela. Ela se sente assim e ela quer se amar, né? Sinto vontade de aprender mais um pouco sobre tudo. Essa vontade de conhecimento, nossa, o turismo é a melhor coisa para trabalhar isso daí. Quero uma vida saudável. Então, o que você consegue agregar, né, na hora de construir um pacote, na hora de oferecer um hotel com uma alimentação saudável? Preciso tanto viajar para um destino tranquilo. Aí você já entendeu que o que ela está pensando, o que ela está sentindo, que ela precisa disso. E quando você identifica esses fatores, fica tão fácil. Se você não está construindo isso na persona, essas perguntas, pergunta para o seu cliente. É uma abordagem muito legal para tentar vender o seu produto turístico. O que ela vê? Nas minhas pesquisas, eu vejo muita gente falando do jalapão. Ela já identificou algo, né, um sinalizador para ela. Mas eu também vejo muitos resultados sobre Bonito, então acaba deixando ela em dúvida entre dois destinos. Já pesquisei alguns hotéis pelo Booking.com, então ela já viu, ela já viu ali, então porque ela já é um canal, né, que é uma OTA que ela costuma utilizar. Né? Mas não necessariamente pode ser o que ela vai fechar, mas ela já tem um canal preferido aí. No YouTube tem muita coisa interessante, então ela provavelmente gasta muito tempo, né? Turismo a gente sabe que YouTube ajuda muito, né? E vi fotos incríveis durante a minha pesquisa e favoritei algumas. Então ela tem o costume de colecionar sonhos, colecionar imagens aí para poder trabalhar. E aqui a gente tem também o que ela fala, o que ela costuma falar. Eu tenho dinheiro para uma viagem curta. Ela já está falando isso para todo mundo. Eu tenho dinheiro, mas tem que ser uma viagem curta. Criou uma condição aí e ela deve comentar isso com todo mundo quando pergunta, para onde você quer ir? Eu quero ir, mas o meu dinheiro que eu tenho é para uma viagem curta. O meu pulmão está pedindo por ar puro. Ela começa a comentar isso porque ela está sentindo sufocada, está sentindo num lugar, num ambiente urbano muito pesado e ela quer a natureza. E é melhor prevenir do que remediar. Então ela é uma pessoa, que é uma frase que ela costuma falar, é uma pessoa que gosta de se prevenir. Então, provavelmente um seguro viagem, pode ser que ela prefira alguns outros serviços, né, uns amenities melhores para ela. O que ela faz? Ela gosta de corridas matinais para começar bem um dia. Se você identifica isso, alguns destinos seria bem legal para você oferecer sabendo isso. Muitas vezes ela planeja uma viagem, mas acaba desistindo. É o que ela costuma fazer. Ela acaba perdendo tempo, construindo e desiste. Será que não é o momento de uma agência ajudar ela para ela não ter que sentir esse peso, essa ansiedade e desistir no caminho? Costuma comprar viagens pela internet. Costuma, não quer dizer que ela só vai fazer isso ou ela está fechada a alguma outra oportunidade. Então, de repente, se costumar comprar pela internet, pode ser que esteja deixando ela frustrada e desistindo muitas vezes do planejamento dela. O que ela ouve? Podcasts motivacionais e de viagem. Então ela gosta de coisas que levam ela para cima, ela gosta de podcasts sobre viagem, que falem, inspirem, né, viagem para ela. Que ela ouve também, sabia que é perigoso uma garota viajar sozinha? Isso os colegas do trabalho falando para ela quando ela fala que quer viajar. Então é algo que vai ficando na cabeça dela, que ela fica um pouquinho insegura, mas ela quer ter essa experiência. Você vai gastar todas as economias com viagens? Os pais dela perguntando, então ela se sente um pouco assim... Eu vou gastar, mas não vou gastar tanto para depois não virem falar no meu ouvido. Então tem um pouquinho disso daí.
A melhor coisa da vida é investir no seu bem-estar. Uma melhor amiga dela, uma amiga dela fala assim, ó, você tem que investir sim em você. Você merece isso. Você trabalha tanto e precisa disso na sua vida. Largue tudo e saia para viajar pelo mundo. A sua consciência está ali, né, pipocando. Esquece, larga isso, não escuta mais ninguém, pega suas coisas e vai embora do mundo. Então, aqui são coisas que ela escuta e até a consciência dela acaba fazendo parte desse cenário também. Quais são suas dores? Montar um roteiro que nunca irá se realizar. Ela já sabe isso. Às vezes ela começa a construir algo sabendo que não vai para frente, porque ela já sentiu complexidade, já sentiu que não vai dar conta de finalizar esse roteiro. Ela acha que tem pouco dinheiro e com isso poucas opções. De repente falta alguém falar para ela, bom, sabia que com o seu dinheiro que você acha que é pouco, dá para fazer muita coisa legal? Tem medo de viajar sozinha, mas quer muito. Como que a gente pode ajudar ela, deixar ela segura com isso? De repente vai um grupo, são pessoas que viajam sozinhas, ela bota num grupo, é uma solução, né? A última viagem, toda comprada pela internet, deu tudo errado. Olha aqui, agora a gente já entendeu que o costuma comprar pela viagem pela internet e que muitas vezes ela planeja uma viagem, mas acaba desistindo, pode ser que ela tenha um pouquinho desse medo de cair, né, numa roubada de novo. E quais são as suas necessidades? Preciso me reconectar comigo mesma. É uma necessidade dela que ela sente ali, né, dentro. Quero o melhor roteiro sem preocupação alguma. Então a gente já entende que ela está aberta aí a alguém montar, ajudar ela a construir um roteiro, né? Quero lembranças duradouras, experiências transformadoras. Então quando a pessoa deseja isso, você já começa a entender que leque de opções que pode oferecer para ela. Então aqui a gente começa a entender que são perguntinhas básicas, mas que abrem aí uma oportunidade gigantesca, né? A gente tem aí para ajudar na produção de conteúdo, na criação de anúncios, na produção de material, né, e-books, vídeos, tudo que possa ajudar ela a suprir esses problemas. Se isso realmente retrata a sua buyer persona, uma delas, você tem que trabalhar toda essa informação a seu favor, certo? E quando a gente materializa a Larissa, né, que de repente olhar daquela forma não é tão legal. Então a gente gosta de botar uma fotinha, né, para tentar olhar e falar Larissa é mais ou menos assim, o visual ajuda bastante, né? Tem 28 anos, solteira, ela trabalha no RH de uma empresa, se sente realizada, sua renda mensal de 3,5 mensais. Ela ama viajar e tenta viajar pelo menos 2 vezes por ano, seja uma viagem curta ou uma longa. Está sempre conectada nas redes sociais, escuta podcast e tem muitos amigos, gosta de fotografar com o celular e aprender coisas novas. Aqui a gente só tentou materializar todos aqueles dados que a gente jogou em bloco para tentar criar uma fichinha, né? Hábitos. Ela gosta de viagens econômicas, a gente percebeu, mas que tragam valor para a sua vida, né? Ela quer conhecimento, ela quer transformação. Ela gosta de desacelerar e no momento quer ter uma vida ativa e saudável. Ela quer isso para ela. Então tudo que estiver alinhado com esse mundo que ela está construindo vai ajudar a entregar um melhor produto turístico para ela. Incluiu na sua rotina corridas matinais e boa alimentação, hábitos saudáveis, né? Bem cautelosa, planeja tudo nos mínimos detalhes. Então, lembra, né, o perfeccionismo, melhor é prevenir, né? Então, tudo isso é um pouquinho dos hábitos dela. Consumo. Ela gosta de montar seus próprios roteiros de viagens, mas nem sempre consegue realizar. Ela gosta de participar disso, mas ela não consegue levar para frente muitas vezes. Compra tudo pela internet, mas já teve problemas. Então, esses itens de consumo que a gente extraiu de lá, é importante sinalizar aqui. Gargalos. Ela não se sente segura em viajar sozinha, pois sempre colocam medo nela. Esse é um grande gargalo. Ela poderia estar tendo um leque gigantesco de opções, mas o medo, de repente, acaba limitando as opções para ela. Não sabe se vale arriscar novamente sem comprar por uma agência de viagem. Então, ela já está considerando aí uma agência para ela não entrar numa fria de novo. Ela quer economizar bastante, mas não sabe a melhor opção. E aí, quem vier com opções para ela, para resolver esse gargalo, vai conquistar o coração dela. O que ela deseja? Ela quer se reconectar com ela mesma, não quer preocupações na próxima viagem e quer conhecer novas pessoas. Então, a gente já entende aqui que são desejos bem perceptíveis na ficha, né, que a gente construiu. Ela deseja lembranças duradouras e experiências transformadoras. Isso aqui é muito forte, então tudo que a gente conseguir reunir para entregar isso para ela, ela vai aceitar. Questões, que é legal você transformar algumas perguntas, né, do que você viu ali, que são perguntas que devem ficar na cabeça dela e quem ajudar ela a responder vai estar ajudando muito, né? Será que ecoturismo é a melhor opção? Como é que ela faz para entender isso? Será que viajar sozinho é uma boa? Como é que a gente faz para dar essa segurança? Para onde viajar com pouco dinheiro? Né?
quais são as opções? Como evitar surpresas desagradáveis durante a minha viagem? Né? Quem ajudar ela a não ter mais perrengue, vai ganhar ela também. Então isso aqui é uma materialização, não existe um padrão, tá? Eu montei aqui de uma maneira simples, né, para transformar toda essa bagunça aqui, né, em uma fichinha mais fácil de bater o olho. O que que é legal disso? Quando você tem isso organizado, qualquer pessoa que pegar esse material e ler vai entender. Se você tentar explicar isso toda hora, você vai ficar mudando isso muitas vezes, né? Então, às vezes, não vale a pena chegar a esse ponto. E aí, entender em qual etapa da jornada ela se encontra e como ela evoluiria nessa jornada. Né? Lembra que a gente comentou sobre funil, jornadas, né? Então, como que a gente consegue ajudar ela a não ficar desistindo, não ficar emperrando, a seguir para frente? E a gente começa a entender que existem sim aqueles vários itens que ajudariam nesse caminho. A gente tem algo aqui chamado micromomento, certo? A gente tem aqui o M consumidor, que é um mobile consumidor que consome pelo celular. Então ele sai um pouquinho da linha do funil. Por quê? Quando você está no computador, o funil você vai percorrendo, vai abrindo várias janelas, vai experimentando vários buscadores, né, várias telas, e no celular às vezes é uma só. Então acaba criando algumas limitações de que de repente você vai ficar mais tempo num funil do que no outro, porque você não consegue dar muita profundidade. Então entendendo isso é bem importante, que faz parte do que a gente chama de micromomentos. Micromomentos é um termo criado pelo Google para falar que a gente não consegue só prever as buscas do dia a dia da pessoa, baseado em horário do dia, baseado em rotinas. A gente tem os micromomentos, que são situações que a gente não consegue adivinhar, porque pode acontecer de madrugada, pode acontecer de manhã, né? Por exemplo, estoura um cano em casa. Pode ser de madrugada, você vai precisar de um encanador de madrugada. Como é que eu vou saber que é o melhor momento para falar com ela, para impactar ela, né, nesse momento? Então, assim, os micromomentos, eles acabam, né, criando aí toda uma nova dimensão. Eu vou passar um vídeo aqui, que é bem interessante, que é o que eles fizeram, o Google fez, para tentar explicar isso um pouco melhor. Aqui a gente entende, a vida não é vivida em anos, ou dias, ou até mesmo horas. Ela é vivida em momentos, e isso são os micromomentos, certo? Então ele começa a ilustrar aqui pra gente situações do dia a dia. A pessoa comprou um tênis novo, né, acabou de tirar da caixa, e ela vai procurar o que no Google? Aplicativo para quem está começando a correr. A pessoa quebrou o secador, ela vai procurar no Google o melhor secador de cabelo. Já vamos comprar algum, ela pesquisa um produto para comprar. O carro enguiçou, ele não sabe o que fazer, né, por onde começar, ele vai procurar no YouTube, né, como que eu poderia fazer esse conserto. Começou a nevar, a criancinha ficou animada, o que dá para fazer? Bom, onde comprar, né, o trenozinho para a criança brincar. O filhinho ganhou o campeonato e aí quer ir comemorar. Vai procurar um lugar próximo, tá no celular, um lugar que dá para comprar um sorvete. O pessoal tá em casa preparando comida, não deu muito certo, e aí ele vai pedir, né, um lugar, um delivery de comida para resolver esse problema dele. O pessoal tá assistindo o jogo, né, semifinal, e descobre que a final, todo mundo vai ter que correr para a final e vai procurar sobre hospedagens na cidade que vai ser a final do jogo. E esse último exemplo, que é o momento que chega o filho, né, eles brincam que é o momento que eu faço agora, né? Então eles falam que agora mesmo, ao redor do mundo, estão tentando aproveitar ao máximo cada momento. E é mais ou menos isso que o Google tenta, né, te vender, na verdade não é te vender, né, mas te explicar que existem micromomentos e que os micromomentos eles são importantes, né, e quem souber, né, interagir com esses micromomentos, sair na frente, né, entender que existem situações que vão exigir uma busca, vão exigir uma solução de problema, e quando a gente entende isso, a gente consegue entregar muito mais valor. Então a gente tem um momento eu quero saber, por exemplo, a pessoa quer saber mais sobre um produto turístico que viu ou ouviu falar, ela vai pesquisar no Google. Saber se o preço da agência está mais caro que na internet, o pessoal usa isso daí. Saber que evento está acontecendo hoje perto do meu hotel. E aí ela vai procurar e vai encontrar realmente opções geolocalizadas ali perto. 69% dos brasileiros pegam o celular no meio de uma conversa para obter mais informações sobre algo interessante que foi dito. Então ele vai lá conferir, será que realmente falou é verdade? Ou será que eu falei besteira? Vou procurar aqui. Então existe isso, eu quero saber. Existe o eu quero fazer. Então a gente tem 94% dos usuários dos smartphones procuram por informações em seus aparelhos enquanto estão em meio a tarefas. Estão fazendo uma atividade ali,
putz, e agora, para onde que eu vou? Como é que eu fazia isso mesmo? Vai lá e procura para continuar a tarefa. Eu quero ir. A gente tem o público que 82% dos brasileiros, dos usuários de smartphones, usam o aparelho quando procuram uma empresa local, próximo de onde eles estão. Então ele acaba usando o celular, né, 82% das vezes, quando está na rua, para procurar algum lugar. Eu quero comprar. 80% dos brasileiros que possuem esses aparelhos usam seus dispositivos para saber mais sobre algum produto ou serviço que querem comprar. Então eu estou lá numa loja, né, por exemplo, eu olho na vitrine, opa, deixa eu ver se tem algum lugar mais barato, né? Então é um momento eu quero comprar. E você entende que esses micromomentos não são previsíveis, porque vai fazer parte de uma ocasião da vida dessa pessoa e a gente tem que estar preparado para trabalhar nisso daí. E agora a gente vai para exercitar. Você vai escolher um público-alvo que você definiu na aula anterior e vamos desenvolver, né, se você vai partir para o caminho da proto-persona, que vai tentar simular com algumas informações que você tem, que não está errado, né? Não pense que é um modelo errado, mas é um momento que tem mais chance de erro. E aí a gente tem o modelo das buyer personas, que é você entrevistar o pessoal, mandar uma pesquisa, né? Se você quiser se aprofundar, convidar um pessoal para fazer algumas perguntas básicas, né? Basicamente aquilo que ela vê, o que ela ouve, né? E o que ela faz. E exercitando, né? Isso aí é um exercício constante, tá? Não é algo que você faz e esquece na gaveta e vai tratando isso. Já criei muitos públicos para muitas agências que não davam mais certo, que esgota, que as pessoas evoluem, as pessoas mudam de interesse, né? Crie uma rotina de vida da sua persona. Crie um dia a dia dela. Como que ela faz um dia a dia da semana, no final de semana, quando ela quer viajar, né? Tenta criar uma rotina para simular e preencher o quadro da empatia, que aí você pode tirar um print do vídeo aqui para tentar exercitar isso no papel, né? Ou esperar até o dia do resumão, no dia 8, né? Na aula 8, você vai conseguir baixar esse material. Usa a hashtag empatia agora aqui embaixo, aproveita e já manda uma pergunta. Ficou alguma dúvida? Eu sei que é muita informação, é um dos conteúdos mais longos que a gente vai ter, mas é porque precisa realmente construir essa percepção de buyer personas. É o seu maior bem, né? Quantas pessoas eu preciso ter? Thiago, eu só tenho uma, eu consigo lidar com tudo? Não, você não tem só um cliente ou um perfil. Mas a gente fala que não tem uma regra, quantos, um limite. Ah, só posso ter 2, 10, não tem. Tá? Mas a gente tem uma média aí que de 3 a 5 pessoas, elas correspondem praticamente 80% dos seus clientes. Tá? Variar mais do que isso já começa a esgotar demais. Você já vai ter muita gente que você está já inventando, de repente, para construir. Então, de 3 a 5 é legal, é uma variável segura, né? Os outros 20% você pode trabalhar nichos e explorar novas personas, né, que podem ser potenciais. Começou a ver uma tendência de pessoas procurando por birdwatching. Não é meu público principal, mas vai que dá certo. Vai que eu consigo, que é um produto que eu consigo agregar valor e ganhar uma margem melhor. Então, são coisas que você pode avaliar. E a gente tem aqui qualificação de leads. O que é importante na qualificação de leads? Tá? Sabe toda a sua base de dados, de informações de clientes, seu CRM? Isso aí você tem que estar constantemente classificando, porque você tem pessoas que são clientes, pessoas que são interessadas, que pediram orçamento, pessoas que visitaram o seu site. Todo esse nível de pessoas que tem um nível de interesse, né, de qualificação um pouco mais forte, um pouco mais fraco, é interessante você começar a classificar para poder saber como que você se relaciona com esse público. Tá? Então, isso te ajuda sempre a reajustar a persona. Você entendendo, né, esses momentos em que ele é um potencial cliente, que ele pediu um orçamento, mas não virou cliente, depois virou cliente, pode fazer parte um pouquinho da rotina da sua persona que você está construindo. Quem pediu orçamento, quem comprou, quem retornou, você entender, né, quem são essas pessoas, acaba te mostrando que existem hábitos aí, né, que pode ter um padrão, que você pode aproveitar aí na construção da sua persona. Então, use sua base de clientes como um ponto de partida. Se você não tem nada, comece a usar o que você tem, né, para construir sua proto-persona, para de repente mais para frente você conseguir tempo, dinheiro, ou se estruturar para construir aí melhor a sua buyer persona. Então, para conclusão, encerrando aqui, sei que foi longo, desculpem aí, mas a gente precisava realmente dessa quantidade, esse volume de informação. Então, as buyer personas nada mais né, do que o seu potencial público consumidor baseado em pessoas reais, né, que podem te ajudar a construir um modelo, né, ou modelos
de potenciais consumidores para você produzir conteúdo, para você produzir produtos e serviços, para você saber se comunicar e realmente ter resultados mais visíveis, mais palpáveis, certo? Apliquem isso, a gente passou a atividade aí, é um exercício muito bom, exige uma atenção, não faça isso compartilhando outras tarefas ao mesmo tempo, exige realmente aí uma dedicação. E muito obrigado, comente, tá? Deixe suas dúvidas, não esqueça aí de avaliar a aula e não esqueça de marcar como assistido, que aí depois você recebe o certificado. Então, muito obrigado e até a próxima aula.